Bom dia! Seja muito bem-vindo a esta emissão da TVCEF, órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima. Uma emissão especial que se impõe por força das circunstâncias. Nuvens negras, mas não cerradas, para um assunto não encerrado. Pairam ainda, ameaçadoras, sobre o trabalho das escolas com contrato de associação. Um despacho do Ministério da Educação de 14 de abril veio perturbar o normal decorrer do ano letivo e pôr em risco o futuro de 8 dezenas de colégios e escolas que, como a nossa, têm colaborado com o Estado na tarefa de garantir aos alunos uma educação de qualidade. Como televisão escolar de uma dessas escolas, não podemos aliar-nos do debate sobre a sua identidade e o seu futuro. Não podendo e não querendo abordar numa só emissão todos os aspectos relacionados com esta nova agitação na vida das escolas, como aconteceu há 5 anos, decidimos tratar alguns deles baseando-nos em 2 momentos mediáticos do debate público sobre o tema. Prescindindo das numerosas abordagens que a questão mereceu nos meios televisivos, optámos por 2 debates radiofónicos realizados na semana em que o tema foi debatido na Assembleia da República. A antena aberta da RDP, o Fórum TSF, nos dias 4 e 6 de maio, respectivamente. Queremos, assim, privilegiando os argumentos apresentados nessas 2 manhãs de rádio, contribuir para esclarecer posições, desmitificar alguns lugares comuns e convidar a refletir sobre uma das mais delicadas tarefas da política: legislar sobre, onde, como e com que meios, educar os cidadãos num país livre e democrático. Não podendo nem sendo necessário duplicar os debates, convidamos os telespectadores a ouvirem o registro sonoro dos mesmos, publicado na internet por ambas as instituições que os promoveram, uma pública, a outra privada. As imagens que propomos como fundo para as intervenções selecionadas documentam a manifestação promovida no dia 6, em todo o país, pelo movimento Defesa da Escola, ponto, e que foi a notícia do dia em todos os mídias. As comunidades escolares, incluindo pais encarregados de educação e autoridades locais, deram um abraço ideal às escolas onde se encontram e onde querem continuar a estudar, porque gostam delas e acreditam nos seus projetos educativos. No CEF, essa manifestação decorreu precisamente enquanto era transmitido o Fórum TSF. Passemos ao conteúdo anunciado para esta emissão. No dia 4 de maio, a RDP abriu o programa Antena Aberta sem grandes preâmbulos, começando por dar palavra à responsável pelo despacho 1H-2016, que despoletou esta nova crise no setor da educação. São 11 horas e 11 minutos desta manhã de quarta-feira. Está de volta a Antena Aberta, edição de António Jorge. Para todos, muito bom dia. Na sequência de aprovação de um despacho recente por parte do Ministério da Educação, as escolas com contrato de associação estão neste momento com muito receio do futuro. Muito bom dia, doutora Alexandra Leitão, Secretária de Estado Adjunta da Educação. Obrigado por estar connosco esta manhã. Sabemos que há uma mudança naquilo que o Governo pretende fazer relativamente ao financiamento do ensino privado. Quer esclarecer os nossos ouvintes da Antena 1 que mudança é essa? Bom, muito bom dia, agradeço a oportunidade de esclarecer esse assunto e o primeiro ponto que queria dizer é que não há mudança. E não há mudança, primeiro porque a limitação geográfica de que referiram-se não é novidade, isso resulta do concurso aberto pelo anterior governo em 2015 e resulta, aliás, também do próprio conceito de carência. Mais demorado e insistente, o Fórum da TSF começou por colocar e delimitar o âmbito das questões sobre as quais convidava o público a intervir e a opinar. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater os cortes no apoio do Estado ao ensino privado e queremos ouvir a sua opinião. Compreende as queixas dos colégios privados que falam em descalabro e alertam para o despedimento de professores e funcionários? O Estado deve privilegiar o investimento na rede pública de ensino ou deve financiar as escolhas de cada família? Esta questão é polémica e volta a estar em cima da mesa porque o Governo decidiu mudar as regras de financiamento aos colégios privados com contratos de associação. Estes contratos começaram a ser estabelecidos nos anos 80 para resolver o problema dos alunos que residiam em zonas onde o Estado não tinha resposta com escolas da rede pública. Vamos propor a primeira das intervenções feitas na Antena Aberta, conduzida por António Jorge, e no Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio. Ambos começaram por interpelar o representante das escolas em questão sobre o tema em debate
E as duas intervenções do Dr. Rodrigo Queiroz e Melo interligam-se e são complementares. Bom dia, Rodrigo Queiroz e Melo, está connosco no estúdio o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Então, como é que é? Vai haver despedimentos na ordem dos 4.000, docentes e não docentes, como os senhores dizem, ou temos que acreditar na palavra do Governo? Muito bom dia, António Jorge. E eu penso que aqui não está de forma alguma em causa acreditar ou não acreditar na palavra do Governo. Portanto, não temos aqui nada nesse sentido, nenhum problema com o Governo. O que se passa são as questões financeiras e normais de uma organização, neste caso escolas, que ao final do mês têm que pagar salários. E podemos começar por essa parte final. E, portanto, os números apresentados pela Sra. Secretária de Estado são mais centena, menos centena, muito semelhantes aos nossos. O que sucede é que com estes cortes das turmas de início de ciclo, a grande generalidade dos colégios efetivamente não têm condições materiais para poder fazer as continuidades. O que sucede é que se nós retirarmos turmas de início de ciclo... com a impressão, talvez tenha percebido mal, das palavras da Sra. Secretária de Estado, que quando ela fala nas continuidades, que esse financiamento está assegurado. Jorge, António Jorge, está e não está neste sentido. O que a Sra. Secretária de Estado disse foi que os alunos do 5º ano traziam para o 6º, mesmo que não houvesse em determinado colégio nova turma de 5º. Portanto, o que significa é que o colégio não morre este ano, morre para o próximo. Claro, é empurrar com a barriga para a frente. É empurrar um ano. Ora, o grande problema é que nós não podemos empurrar um ano porque não temos condições para o fazer. Nós não conseguimos dizer aos nossos trabalhadores, olhem, metade são despedidos agora e metade para o ano. Não são 10 anos, não são 20, é no imediato. Quer dizer, de um ano letivo para o outro é no imediato. E, portanto, os nossos números continuam a ser absolutamente os números que estão em cima da mesa por causa deste efeito de cascata. Recorde-nos lá quais são esses números. E a verdade é que as nossas contas, nós temos cerca de 4.200 trabalhadores, docentes e não docentes, no setor dos contratos de associação. O problema é que, no imediato, o não haver turmas de início de ciclo poderia afetar 1.800 postos de trabalho. Mas o problema é que nós não podemos continuar abertos se perdemos metade dos trabalhadores e se perdemos as turmas de início de ciclo, porque fechamos para o ano seguinte e, portanto, o que está em causa de emprego não é metade do número, é o número todo, porque isto tem de ser visto nos 2 anos, porque o ciclo de ensino, o segundo ciclo são 2 anos, o terceiro e o secundário são 3. E por isso nós temos dito que o nosso problema é um problema que não se resolve hoje, porque é sempre este problema da continuidade. Eu, se me deixasse, não resisto a comentar esta questão ainda dos números, uma questão importante. A Sra. Secretária de Estado frisou muito e várias vezes, repetidamente, que chega a pagar 6 milhões de euros a alguns colégios. Sim, chega a pagar 6 milhões de euros a alguns colégios. Isso corresponde ao valor das muitíssimas turmas e crianças que estão a ser educadas por esse colégio em concreto que receba 6 milhões de euros. Como há de convir, quando se fala nesses valores e a Secretária de Estado diz que tem no orçamento do Ministério da Educação 7 mil milhões, me fala, ou 7 milhões? 7 milhões para fazer reparações e obras na rede pública, comparando isso com os valores que atribui ao ensino privado, a opinião pública, enfim, não ficará muito contente com isso, porque é uma diferença de 1 milhão. É verdade, mas eu tenho boas notícias para a Sra. Secretária de Estado. Então. É que o investimento do Ministério da Educação, como a Sra. Secretária disse, o investimento que tratamos aqui de obras e conservação das escolas, está, na sua generalidade, colocado na parque escolar. E, portanto, a parque escolar gastou até agora, em média por escola, 3 milhões de euros. Quer fazer novas, quer reparações. Para lhe dar uma ideia, aqui na Grande Lisboa foi construído recentemente um grande colégio privado, não tem contrato de associação, não é isso que está em causa. O terreno e a obra, um colégio para 1.500 alunos, custou muito pouco mais do que os 3 milhões de euros, que em média a Parque Escolar desperdiçou nas escolas do Estado. Mas, há cerca de 3 anos, houve um grupo de trabalho do Ministério da Educação que, na seguimento de um primeiro estudo do Tribunal de Contas sobre custo, fez uma estimativa do custo no contrato de associação e no público estatal. E esse grupo de trabalho, aliás, nós contestámos muito o resultado, porque o grupo de trabalho não incluiu a parque escolar. E o argumento que nos deram foi que o desperdício era tal que não fazia sentido.
E, portanto, se há 7 milhões de euros no orçamento do Ministério da Educação para investimento, isso é absolutamente é um valor muito baixo, é claro que é, porque não é aí que está o investimento do Ministério da Educação. Portanto, esse número, trazê-lo à baila e comparar com o que se paga às escolas privadas com contrato de associação para educar crianças, não me parece correto. Mas nós andamos à procura das contas de exploração das escolas estatais, porque temos que comparar os números entre si, não é verdade? E não conseguimos. Como portugueses, não temos acesso às contas de exploração, exceto aqueles casos raros que as próprias escolas, em nome da transparência e da democracia, colocam as suas contas de exploração na net e, portanto, tivemos acesso a algumas. Já pedimos as outras todas, porque se vamos ver custos, temos que olhar para tudo e não é verdade. Isto para dar aqui uma ideia. Neste momento, e muito bem, felizmente, houve um caminho importante que se fez, o contrato de associação é uma contratualização entre o Estado e o ensino particular e cooperativo absolutamente transparente. Toda a gente tem acesso a toda a informação. É um contrato que existe sempre, como presumo que esteja na cabeça da maioria dos portugueses, quando não existe uma resposta da rede pública. É verdade. E aí é um ponto onde discordamos da Sra. Secretária de Estado, compreendemos o argumento, mas houve uma mudança substancial o ano passado, que é isso que nós temos tentado explicar. Os contratos de associação surgem, de facto, onde há carência de oferta pública. A oferta pública está sobrelotada, o Estado celebrou com operadores privados a educação das crianças e jovens nessa zona. E isto foi sendo assim, portanto, anualmente, olhava-se para a rede escolar, para as necessidades, e eram celebrados contratos, mais turmas, menos turmas, era um esforço anual de criação da rede. E isso aconteceu durante 30 anos. Durante 30 anos fez isso, que era sempre algo duro, mas foi-se fazendo. O que é que sucedeu mais recentemente? Mais recentemente houve uma redução mais do que proporcional do valor do contrato de associação. Ou seja, um ajustamento brutal. Sentiram duramente. Foi 30% de ajustamento. E aqui, novamente, não é discutível. Quando olhamos para a conta de exploração do Ministério da Educação, vemos quanto é que foi a evolução do Ministério, quanto é que foi no contrato de associação, foi superior. E o que é que sucedeu? No ano passado, o Governo quis fazer um novo corte grande de turmas e uma redução muito significativa de valor. E estas organizações, que têm que pagar salários ao fim do mês, já não aguentavam anualmente estes cortes. Em nome da previsibilidade e da sustentabilidade das comunidades educativas, o que é que o Estado entendeu que era justo? Fez novos cortes de valor e de turmas. E aqui é que é a novidade e é isso que nós temos tentado fazer com que se perceba. É que alterou a lei e estabeleceu, primeiro, que os critérios para o contrato de associação já não são apenas as necessidades existentes, mas são as necessidades existentes, é uma base, mas também a qualidade da oferta e o princípio da concorrência. Isso é o que está em vigor neste momento. Isto é o que está em vigor. E à luz disto, foi aberto um concurso público pela primeira vez nos 40 anos do contrato de associação, e nós apoiamos que isto seja assim, um concurso público, transparente, com uma novidade. É que o Estado, para abrir o concurso, fez os seus cálculos e viu o que era as necessidades, considerando a qualidade da oferta e o princípio da concorrência, e estabeleceu que durante 3 anos letivos, os operadores a quem fossem atribuídas as turmas em concurso podiam abrir essas turmas. E, portanto, o Colégio X abriu 5 turmas de 5º e 5 de 7º o ano passado, e a expectativa legítima daquela comunidade educativa era abrir 5 e 6, 5 e 5 neste ano letivo que vem e no outro. E, portanto, esta discussão que estamos a ter sobre se faz sentido, se não faz sentido, o contrato de associação, em que quantidade, é uma discussão que deve ser feita, que tem de ser feita, claro, mas que tem que respeitar este que foi o princípio do Estado e do concurso público, que é, durante 3 anos, porque o ajustamento foi brutal, há uma estabilidade. Daqui a 3 anos, o Estado verá que necessidades tem. Porque, repare, isto faz todo o sentido em educação. Eu não consigo educar, eu não consigo ter um projeto educativo na base do ano letivo. O ano letivo que vem sem logo se vê. estabilidade. Exatamente. E gostava de dar aqui porque é que nós estamos usar alguma de emoção nesta nossa posição. É que esta estabilidade, e em nome desta estabilidade, nós fizemos reestruturações brutais no setor, muito duras, mas dizendo aos nossos colaboradores que agora temos esta estabilidade de 3 anos que permite, uns reformam-se, outros colégios estão à procura de outras ofertas, a fazer formação de adultos, a retirar-se. Estamos a adaptar-nos para, daqui a 2 anos, discutir com o Governo
como é que é a rede, quais são as necessidades. E é isto que nos surpreendeu e que causa um dano brutal nas comunidades educativas, é aquilo que era verdade há 6 meses, neste momento já não é. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que que explicasse aos nossos ouvintes porque é que critica esta decisão do Estado e considera que é uma posição ideológica. Bom dia, Manuel Cássio, bom dia aos ouvintes do Fórum TSF. Eu gostava de esclarecer um ponto, se me permite, muito rapidamente, Manuel Cássio, que é o seguinte. Estes colégios de que estamos a falar são os colégios com contrato de associação e são colégios que recebem todos os alunos. São colégios que são obrigados às mesmas regras de matrícula que as escolas públicas. Temos 25% de turmas com alunos com necessidades educativas especiais. Apenas por exemplo, são colégios que têm uma oferta inclusiva e que recebem todos. E também dar um esclarecimento que, apesar de muito que tem sido dito, a verdade é que estes colégios são muito menos hoje do que eram há 10 anos atrás, e mesmo com o governo anterior foi reduzido o número de colégios com contrato de associação e o número de turmas. Estamos a falar de cerca de, arredondando um bocadinho os números, cerca de 80 colégios. Neste momento, exatamente, mas que vêm do número de 100 há 15 anos e, portanto, tem havido um ajustamento muito grande deste setor, um ajustamento que já atingiu os 30%. E, portanto, não é verdade que tenha havido um privilégio para este setor em relação aos sacrifícios que todos os portugueses foram fazendo ao longo dos anos e também a acompanhar a demografia. Mas eu gostava de pôr a discussão naquilo que é, neste momento, parece-nos o ponto fundamental e explicá-lo um bocadinho. E o que está aqui em causa é que houve um concurso público realizado há menos de um ano atrás que pôs turmas a concurso por 3 anos. E quando este concurso público foi feito, houve novamente um esforço grande do setor e tivemos que extinguir muitos postos de trabalho com enorme custo e pena, mas o que ficou plasmado no concurso foi o princípio da estabilidade plurianual por 3 anos. Eu, aliás, recordo, e hoje vem na comunicação social um bocadinho um historial de algo que sucedeu muito parecido em 2010, de onde a Associação chegou a acordo com o Governo Socialista, era também um Governo Socialista, em que um ajustamento muitíssimo grande que ia ser feito, foi feito, mas ficou combinado que seria feito com um prazo razoável. E, portanto, houve não uma aplicação imediata, mas uma aplicação de cortes, 2 anos de estabilidade, e depois seria o resto da aplicação. Ora, neste momento é só disso que estamos a falar. O Estado português contratou com os colégios e explicou que durante 3 anos haveria estabilidade e depois a rede seria novamente revista. Aliás, esta nossa posição foi muito recentemente corroborada pela Confederação Nacional das Associações de Pais, pelos sindicatos de professores da Zona Centro, pelo Sindicato de Professores da Zona Norte, pela FNE, a própria FENPROF, a intervenção na Antena 1 ontem, acabou por dizer que o Estado era culpado e que havia aqui expectativas criadas. E não é mais do que isso que estamos a dizer. E estamos confiantes que poderá ser encontrado uma solução para este problema. No fundo, estamos a apelar e estamos confiantes que o Partido Socialista, que foi com quem nós inaugurámos esta noção de que, dentro dos ajustamentos que o Governo legitimamente possa entender, tem de haver aqui previsibilidade e estabilidade. E é apenas disso que estamos a falar. E em que é que baseia essa sua esperança de que chegarão a acordo com o PS? Olha, nós pedimos já audiências no Partido Socialista ao mais alto nível, nós temos continuado a conversar com o Governo e nós pensamos, especialmente isto que tem sido uma manifestação também dos autarcas em todo o país e em muitas autarquias de maioria Partido Socialista foram aprovadas resoluções na última semana e a resolução, o sentido das resoluções tem sido o mesmo, independentemente da questão de fundo e a posição de cada partido sobre os contratos de associação, houve efetivamente um ajustamento brutal destas organizações nas suas comunidades e foi dito que isto agora, durante 3 anos, haveria essa plurianualidade que dava previsibilidade e estabilidade aos pais, aos trabalhadores e àqueles que têm que garantir que ao fim do mês conseguimos pagar os salários e os impostos que temos de pagar. E, portanto, é isso que está em causa e pensamos que isso é uma questão razoável, especialmente num país que sofreu muito, que estávamos agora a balancear e a andar, não há aumento da despesa pública, não há desperdício de dinheiro público, mas há estabilidade que nos parece fundamental. Portanto, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, tentando sintetizar um pouco os seus argumentos, aqui a grande questão do ensino particular e cooperativo é, existia um acordo para 3 anos, querem que o Governo mantenha esse acordo nesse prazo de 3 anos, é isso? É
Exatamente. Aceitando, quer dizer, aceitando, não depende dos senhores aceitarem ou não, mas admitindo que, fim deste período de 3 anos, o Governo decida o que entender. Fim desse período de 3 anos, nós tentaremos convencer o argumento da bondade das nossas soluções e do bom serviço educativo que estes colégios estão a prestar. Mas é claro que, fim desse período de 3 anos, o Governo fará a sua rede, fará as suas decisões, tomará as suas decisões sobre este setor, e isso não temos dúvidas absolutamente nenhuma, e nós participamos dos equilíbrios democráticos necessários em cada momento. Ajude-nos aqui a perceber uma questão e ouvir a sua opinião. Uma das questões que é sempre colocada em cima da mesa quando mantemos estas questões e já foi por alguns dos ouvintes, porque é que o Estado deve pagar a um colégio privado se há uma escola pública naquela mesma zona e a Constituição obriga ao Estado a assegurar essa educação com essa rede pública? Manuela Cássio, ainda bem que me coloca essa questão para que fique muito claro. Repare, as escolas públicas, e há muitíssimas em todo o país que fazem um ótimo trabalho, não têm nenhum problema com o contrato de associação. As escolas públicas que atraem os seus alunos, as escolas públicas que ensinam, que educam, não têm nenhum problema com o contrato de associação. Onde é que se estão a colocar estes problemas? Estes problemas estão-se a colocar onde as famílias têm a possibilidade de optar entre um colégio com contrato de associação que cria valor para os seus filhos e alguns agrupamentos, que são poucos, mas que existem, que não criam valor para os seus filhos. E, portanto, no fundo o que estamos a falar, nesses sítios onde existem esses problemas, é em obrigar as crianças que estão com processos educativos de sucesso a ir frequentar organizações que não lhes estão a dar essa resposta. E eu gostava de salientar que, ao longo da história, houve vários colégios com contrato de associação que diminuíram de tamanho e que se extinguiram porque, havendo possibilidade das famílias de ter uma escolha em agrupamentos fantásticos, as famílias fizeram a sua escolha. E há aqui um princípio que é muito importante trazermos para o sistema educativo. Dentro de uma regulação que tem que haver e dentro de uma boa gestão da coisa pública, haver algumas linhas de uma concorrência saudável é fundamental para a melhoria geral do sistema. Eu percebo isso, mas a questão, peço desculpa por interromper, não era exatamente essa. Eu percebo a sua resposta, mas julgo que não respondeu ao essencial da questão que eu coloquei. Mas porquê é que essa alternativa tem de ser paga pelo dinheiro dos contribuintes? Vamos lá ver, porque não é verdade que se acabar com o contrato de associação numa situação dessas, o contribuinte não vai gastar à mesma esse dinheiro. Porque para esses alunos irem para a escola pública vão ter de ser contratados mais professores para a escola pública, mais não docentes, mais materiais e, portanto, o dinheiro para educar gratuitamente as crianças, porque é ensino obrigatório que se trata, vai sempre ser gasto pelo contribuinte. Mas, se em vez de fazer essas novas contratações na escola pública se mantiver o contrato de associação, o contribuinte é favorecido, porque todos os relatórios que saíram, e remeto o relatório para o Tribunal de Contas, dizem que o ensino com contrato de associação é mais barato para o contribuinte do que o ensino público. E, portanto, ao nível da defesa do interesse do contribuinte, estamos a falar de uma solução mais barata, porque eu chamo a atenção, quando se diz que estes alunos podem ir para o público sem aumento de custos, certamente não é verdade, porque aquilo que nos tem sido dito é que as turmas estão sobrelotadas, que há demasiados alunos por turmas, que os professores não são contratados e, portanto, não há professores suficientes no sistema. Ora, se isto é verdade, e parece-nos que é, isso significa que haver muito mais alunos no sistema público vai aumentar os custos com o sistema público. E, portanto, esse argumento, pura e simplesmente, não corresponde à realidade. Ao nível do contribuinte, não há dúvida que o contrato de associação é mais favorável. Mas nós nem estamos a colocar essa questão. Mas esse é um argumento. Peço desculpa fazer aqui o papel de advogado do diabo, mas é esse o meu papel enquanto editor do Fórum TSF. Claro. Mas não há dados nacionais que sustentem isso, o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo está a dizer. Há um relatório do Tribunal de Contas de 2011 que diz, e esse está na net, é consultável facilmente, e é o insuspeito Tribunal de Contas que diz que é mais barato 500 euros por aluno o contrato de associação do que a alternativa pública estatal. Mas as contas podem ser feitas de uma outra forma, que é existindo a escola pública nesse local, e esse é outro dos argumentos que é utilizado, e era no fundo isso estava subjacente à pergunta que eu lhe coloquei, os contribuintes estão na prática a pagar por duas vezes, porque estão a pagar o necessário apoio à escola pública e a financiar as turmas dos privados. Mas é que isso é que eu gostava que fosse quem defende isso, que indicasse um caso concreto onde temos uma escola pública ao pé de um contrato de associação, não é que tenha salas vazias, é que tenha salas vazias e professores sem aulas.
Porque o custo do contribuinte não são as salas, o custo do contribuinte são os ordenados dos professores, os ordenados não docentes, os maiores consumos de eletricidade, por aí adiante. E repare, esse é que é o ponto, é que acabar com turmas em contrato de associação não significa que professores que estão sem trabalho vão passar a estar com trabalho. Significa que o Estado vai ter que contratar mais professores. Só lá estão as paredes. Ora, isso implica maior gasto público e, portanto, do ponto de vista financeiro, não há duplicação de custos. Temos pena de não poder reapresentar aqui, por óbvias razões de tempo, todos os contributos dados ao debate pelos participantes nos 2 programas radiofónicos, pois acreditamos que é através do confronto de ideias e do contraditório que devem surgir convicções fortes e motivadas. Não podemos, mas voltamos a convidar os telespectadores a ouvir a gravação integral desses registros sonoros. E acrescentamos uma das últimas intervenções do Fórum TSF, vinda de um professor que se define itinerante. Além de centrar o tema e, de alguma forma, sintetizar o estado da questão, dá uma ideia de importância destes momentos de partilha de ideias na comunicação social. Corremos muito rapidamente para o fim deste Fórum TSF. Peço por isso uma grande capacidade de síntese aos ouvintes que estão já em linha e a quem vou agora dar palavra. Gonçalves Santos é professor, liga-nos de Aroca e tem experiência no privado e no público. Gonçalves Santos, bom dia. Sim, muito bom dia. Olha, eu estou a ligar, eu estou a caminhar de uma escola pública para a outra, porque eu sou professor do ensino público, mas estou colocado em 2 escolas. Portanto, faço por semana, neste momento, cerca de 1.100 km para conseguir dar aulas e estar com a família. De alguma maneira é uma experiência radical para um professor que já começa a ser itinerante e não propriamente um professor da escola e um professor que possa educar. De qualquer forma, ao estar a ouvir o fórum, fiquei um bocado preocupado e estou a ficar perplexo com algumas afirmações. São, de facto, de uma falta de princípios e valores básicos fundamentais. Eu dei aulas, esta é a 19ª escola onde eu estou, sabendo que este ano estou em 2. Eu dei aulas no Institutos Militares, em 2 em Lisboa, não vale a pena dizer o nome, já toda a gente sabe a questão. Dei aulas, portanto, estamos a falar em escolas militares. Dei aulas também em escolas com contrato de associação e estou atualmente no público. E faz-me confusão como é que se pode criar em Portugal este problema como se fosse a guerra entre o privado e o público, ou que fosse uma guerra entre pessoas. Supostamente se supõe que os diretores vivem à grande e à francesa, o que não é verdade, ou que supostamente os alunos que estão nas escolas com contrato de associação são ricos, o que de facto também não é verdade, ou que os professores estão a ser perfeitamente jogados ao abandono nestas situações. Ou seja, é grave o que está a acontecer por diversos motivos que me ferem enquanto professor e enquanto pai. Eu não posso acreditar que haja gente ainda em Portugal que acha que as escolas com contrato de associação foram construídas com base na falta de apoio que o Estado dava ao ensino em Portugal e que agora se mantém. Agora achem que se pode simplesmente mandar para o lixo todo o investimento que foi feito em edifícios, em pessoas, em recursos humanos, recursos materiais. Mais grave ainda é perceber-se que isto é jogado de uma forma política e que não tem nada a ver com aquilo que é o ensino das pessoas, que é a vontade das pessoas, dos pais e dos professores. Eu encontrei professores bons na escola privada, e estou a falar de escolas privadas mesmo, não com contrato de associação, porque quando falam de escolas privadas e contrato de associação, as pessoas pensam que é a mesma coisa e não é. E também encontro pessoas bons e maus no ensino público, portanto não é isso que está em causa. O que está em causa é um investimento que foi feito, dar a possibilidade aos pais de poderem escolher, e mais, é ter a noção clara que se está a vender uma notícia que é as escolas com contrato de associação ficam mais caras ao Estado. Porque, de facto, as pessoas pensam dessa forma porque pensam que é o valor que é assim calculado, que não é verdade. Sabendo que nas escolas públicas a escola não tem que se preocupar com o que gasta no arranjo da escola, em determinado número de valores que estão aí aplicados e que o Estado automaticamente assume, e isso não conta para a contabilidade daquilo quanto é que o Estado gasta por aluno numa escola pública, ou considerada pública enquanto tal. É lamentável que este tipo de discussão seja uma discussão política e que não tenha nada a ver com aquilo que é a verdade, que é, nós queremos um ensino para educar, para criar cidadãos honestos. E a primeira forma de desonestidade é fazer este tipo de afirmações, que é pôr privados contra os públicos, ou a jogar com as pessoas. Eu imagino os meus colegas que estão no contrato de associação, que vivem há anos neste problema que é quando é que eu vou ser colocado fora, e saber também que neste momento a resolução do problema não passa por uma questão de números, passa por uma questão de pessoas, e não se está a olhar às pessoas.
Agora, voltamos a entrar na nossa escola. Os depoimentos seguintes não fazem parte das intervenções nos debates realizados pela Antena 1 e pela TSF, mas foram recolhidos no mesmo dia em que decorreu o abraço à escola. De facto, em Fátima, o dia 6 de maio ficou marcado também por um outro momento de manifestação contra o despacho da Sra. Secretária de Estado. No CEF, essa manifestação começou às 21 horas no pavilhão gimnodesportivo, sob a forma de acantonamento de solidariedade e protesto, reunindo 300 de participantes. A manifestação começou com o hino do CEF e uma afirmação de identidade e orgulho simbolizados na bandeira da escola, desceu lentamente do teto do pavilhão. Até à meia-noite, quando se apagaram as luzes, o grupo de cavaquinhos da Moita Redonda deu ao ambiente um tom de festa, toldado, no entanto, por preocupações e pela incerteza quanto ao futuro, visíveis no semblante das pessoas. Entrevistámos algumas. Está aqui como encarregada de educação? Sim, da Carolina Faustino e do Duarte Faustino. Então tem 2 filhos nesta escola e em que ano estão? A Carolina está no 10º, o Duarte está no 6º. Ou seja, tem um problema com o Duarte. Exato. Qual é o problema? Bem, é que se para o ano ele tiver que sair, para já ele anda muito preocupado, porque gosta muito da escola e vai ser complicado arranjar outro sítio, porque tem cá os amigos, gosta do ambiente, vai ser difícil. Porquê é que o senhor decidiu colocar os seus filhos nesta escola? Primeiro porque já tinha referências de outros familiares que já tinham cá passado e porque gostamos. É uma escola com princípios que passa aos alunos, tem bons professores, uma boa educação e tudo isso faz parte da educação dos alunos. Neste momento o senhor sente-se lesado com este despacho que o Governo está a tentar pôr em prática? Claramente, até porque assim, eles fazem estes decretos de uma forma cega, tem que ver pela qualidade dos alunos e das escolas, a forma como estão a valorizar o ensino. Qual é que é a diferença que acha que tem em ter os seus filhos neste colégio ou ter os seus filhos numa escola pública? Para já, o nível de rigor, porque gosto e vejo, também conheço a escola pública, o rigor do ensino, os valores que transmitem. Do ponto de vista financeiro, o facto de ter os seus filhos nesta escola acarreta-lhe mais custos do que se os tivesse na escola pública? Não, claramente não. Aliás, no nosso caso, nós sentimos que os custos são idênticos. Então sente que os impostos que o senhor paga, que o Estado coloca na educação, estão refletidos no serviço público que esta escola lhe oferece? Exatamente, sim, muito. Por acaso foi uma agradável surpresa na altura quando soube que realmente o ensino aqui, o que nós gastamos aqui é o que iríamos gastar no outro lado, por isso os impostos estão bem aplicados. Obrigada. Henrique, foste aluno nesta escola durante quantos anos? Foi só um, o último, 12º. Porquê só um? Antes estava numa escola que até achava que era boa, em Torres Novas, e depois não abriu turma para Física. Uma escola pública? Sim, escola pública, e como não abriu turma de Física, não havia essa opção, então tive de ir para cá. Que diferenças é que tu encontraste entre uma e a outra? A nível de atividades extracurriculares, aqui havia bastantes mais do que na escola pública. Eu encontrei outro sentido de conforto aqui,
como é que eu ia te explicar? Não chegava àquela hora tipo 5 em que acabavam as aulas e pronto, e agora vocês façam o que vos apetecer. Sentiste espírito de família? Sim, havia bastantes professores amigáveis, digamos assim. Neste momento estás onde? Estou no Instituto Superior Técnico, no Tagus Park, em Lisboa, em Engenharia Eletrónica. Entraste onde querias? Sim, entrei no técnico que era o meu sonho. Se hoje pudesses escolher a escola onde farias o teu percurso académico todo, terias vindo mais cedo para o CEF? Sim, por acaso. Eu cheguei a considerar no quinto em vir para cá, depois, como os meus amigos iam ficar na outra, decidi ficar na outra. Mas sim. Uma mensagem para o Sr. Ministro da Educação relativamente a este despacho, o que é que lhe dizias? Analisar os casos um a um, porque há boas escolas públicas e más escolas públicas, tal como há boas escolas privadas e semi-privadas e más escolas semi-privadas, não é? Não podemos generalizar. Sim. Quantos filhos tem nesta escola? Neste momento tenho um enteado e uma filha. Quais foram os motivos que levaram a senhora a escolher esta escola para educar e para ver crescer os seus filhos? Um dos principais motivos, já tinha ouvido falar bastante do CEF e era uma escola que me trazia algumas... da qual eu já tinha ouvido falar muito bem, que tinha imensas atividades que me interessavam. A nível de segurança, o facto de terem um transporte que trazia os alunos até dentro da escola e depois novamente para fora da escola, o facto de eles estarem ocupados nos tempos livres. Já agora deixe-me interrompê-la. Nós temos transporte que vai buscar os seus filhos, mas a senhora, tal como se estivesse na escola pública, é a senhora que paga o transporte. Eu que pago o transporte, mas pago com gosto. Paga-o com gosto e as despesas que a senhora... Ser um valor um bocadinho elevado. Porque a senhora mora onde? Nós moramos na Mata, perto de Torres Novas. Perto de Torres Novas. Então, as despesas que a senhora tem com esta escola são as mesmas? São as mesmas. Que teria na escola pública? Não, em termos de escola as despesas são iguais, porque a refeição é o mesmo preço e tudo é igual. Temos a despesa acrescida do transporte, mas é por nossa opção própria. Porque tem o direito a escolher. Porque temos o direito a escolher, exatamente. E é isso que lhe estão a tentar tirar, o direito de escolher a escola onde quer pôr os seus filhos. Como é que se sente em relação a isso? Muito revoltada. Muito revoltada porque tinha a possibilidade de pôr os meus filhos numa escola mais perto da minha área de residência. Eles podiam se levantar mais tarde, podiam chegar a casa mais cedo e eu optei por pô-los aqui precisamente porquê? Porque acredito na qualidade de ensino que aqui existe, acredito que existe uma motivação que não existe nas escolas da nossa área, existe uma segurança também que não existe nas escolas da nossa área. E depois, porque tem um leque de atividades ao alcance que nós não encontramos nas escolas públicas. Tem aqui uma educanda. Certo. Em que ano? 7º ano. Já está em início de ciclo, portanto, pelo menos mais 3 anos está segura. Sim, esperemos que sim, mas não deixo de estar angustiada na mesma, porque a opção ao colocá-la aqui no 5º ano, não foi no 7º, foi no 5º, foi realmente na esperança e que ela ficasse até ao 12º, não é? Já fez amigos aqui. Onde é que mora? Portanto, pertence a Torres Novas, Concelho de Torres Novas. Então, e o que é que a fez decidir colocar a sua filha nesta escola, portanto, claramente mais distante do que na escola pública que tem mais perto de sua casa? Claro, primeiro porque é assim, eu também não trabalho nem em Fátima, nem em Torres Novas, trabalho em Tomar e o facto de os irem buscar à aldeia onde vivemos e de os levarem à noite foi o que me fez trazê-la para aqui. Também o facto de o autocarro a deixar aqui, eu ter a certeza que não sai fora, que não vem à chuva, todos esses pormenores foram importantes na escolha. Sente que a sua filha, neste caso, nesta escola, está mais segura do que se estivesse sem dúvida, e esse foi talvez não a única, mas uma das principais razões que me fez colocá-la aqui. Então, porque é importante também esclarecermos as pessoas, este ensino é um verdadeiro ensino público. Claro, sem Os seus impostos estão a ser aplicados. Claro. E se calhar
melhor aplicados? Talvez, sim, talvez com melhor gestão, não sei, mas sem dúvida. Outra coisa também são os ideais desta escola e isso também é importante, não é? Esta escola, o Centro de Estudos de Fátima, é um colégio com contrato de associação, como vocês sabem. O que é que esta escola significa para vocês, numa palavra? Família. Amizade. União. Conhecimento. Tudo. Ora, se estão no 9º ano, no próximo ano letivo, irão para o 10º. O que é que sentem neste momento, sabendo que, para o ano, correm o risco de não poder matricular-se nesta escola? Raiva. Muita incerteza. Tristeza. Medo de não poder estar com os meus amigos e com as pessoas que nós gostamos e isso. Descontentamento. Neste momento, estamos a terminar o ano letivo e vocês estão-se a preparar para fazer exame nacional. Como é que vocês acham que este acontecimento, esta realidade atual, pode afetar a vossa vida e, digamos, o vosso sucesso escolar? Eu acho que vai prejudicar bastante porque há pessoas que não se vão conseguir integrar em outras escolas e há pessoas que se calhar foram expulsas de outras escolas e vieram para aqui para serem acolhidas e vão ter que voltar para essas escolas sentindo-se mal com isso. Estás emocionada? Estou. Apesar das colegas estarem a rir, este riso, expliquem-me lá, isto é um riso de alegria? Não. Pois, se vocês pudessem deixar uma mensagem ao Sr. Ministro da Educação, o que é que vocês lhe pediam? Para vontades da associação? Sim, podemos continuar nas escolas que nós gostamos e temos direito de escolha da escola que nós queremos. Temos liberdade de escolha. Pensa em nós em vez de pensar só no dinheiro. E é isso. Nós somos todos uma família e gostamos muito de estar todos uns com os outros e se formos mudar de escola, se calhar não vai acontecer isso. Portanto, não vão com esta hipótese para a frente. O acolhimento vai ser muito diferente, não nos vamos sentir tão bem como nos sentimos aqui. Como acabaram de ver, o pavilhão gimnodesportivo do CEF transformou-se na noite do dia 6 num gigantesco dormitório onde, a partir das 21 horas, alunos acompanhados por alguns pais, professores e funcionários foram chegando para aí pernoitar, exprimindo dessa forma o seu desagrado e repúdio pelas medidas anunciadas no já referido despacho 1H/2016 do Ministério da Educação. Foi nesse cenário que decorreu a preparação da outra ação de protesto promovida pelas escolas com contratos de associação, aderindo à proposta do movimento Defesa da Escola. Escrever e enviar aos governantes cartas escritas pelos alunos e seus familiares pedindo a revogação do tal despacho. Para uma parte dos professores e alunos presentes, foram 3 horas de meticuloso trabalho de separação das cartas, segundo a sua proveniência e os seus destinatários, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. A importância e o significado das cartas recolhidas no CEF, vindas de outras escolas para serem levadas a Lisboa e entregues pessoalmente hoje, dia 9 de maio, ao mais alto magistrado da nação e ao chefe do governo, não se avaliam apenas em termos quantitativos, mas sobretudo pelo seu valor de preocupação e manifestação da vontade de tantas pessoas que acreditam e desejam a continuidade do trabalho realizado pelas escolas com contrato de associação. A nossa escola não foi o único ponto de recolha e acondicionamento das cartas. Outros, especialmente na área de Lisboa, fizeram um trabalho análogo. Só no CEF, nessa noite, contaram-se quase 45 mil cartas dirigidas ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e outras tantas destinadas ao Dr. António Costa. Algumas, de crianças, foram escritas com particular cuidado e carinho. Depois de uma noite mal dormida e de sacrifício por uma boa causa, o despertar na manhã de sábado ficou também documentado por Ana Aleixo, uma das professoras que pernoitou com os alunos no pavilhão. Esta manhã, segunda-feira, dia 9, reuniram-se no CEF os mensageiros, portadores de tantas missivas. Depois de um breve briefing com o diretor do CEF e carregadas as cartas em 3 carrinhas escolares, o grupo partiu em direção aos palácios de São Bento e de Belém, onde, por volta do meio-dia, foram recebidos pelas autoridades para lhes deixarem mais de 100 mil pedidos para que este despacho seja revogado. A mais pesada é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro
vai ter de tirar férias para ler isto tudo. E o Presidente da República diz que só fala sobre este assunto, sobre a polémica do fim dos contratos de associação, depois de conversar primeiro com o Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa considera, no entanto, que tem dificuldade em perceber os afrontamentos entre o Estado e o setor privado, quando a causa que ambos prosseguem é, afinal, a mesma. Em questões de educação, o que é preciso é que o país leia todo pela mesma cartilha. É a convicção do Presidente da República. Tenho dificuldade em perceber afrontamentos, ao menos aparentes, que existem no domínio da educação, por exemplo, ou como noutros, entre setores variados, o Estado, o setor social ou os privados, quando o fim é o mesmo, a causa a prosseguir é a mesma. Do que se trata é de saber compreender que há um diálogo a estabelecer e há caminhos de convergência que devem ser percorridos. Fechamos assim este programa dedicado à crise que se vive nas escolas com contrato de associação, sem ainda saber se, no horizonte, se dissipam as nuvens que pairam sobre o futuro dessas escolas, ou se irão persistir atitudes de intransigência e miopia face à realidade, para cujo esclarecimento quisermos também nós contribuir com este programa. Por fim, seja-nos permitido fazer um comentário e exprimir um auspício. Está na hora de atualizar a legislação e reconhecer o papel das escolas particulares. Persistir em atribuir um estatuto de mera suplência a escolas que sempre se distinguiram pela qualidade das suas prestações no ensino é como se o treinador de uma equipa de futebol relegasse para lugares supletivos, mantendo-os no banco de suplentes, os seus melhores jogadores, não gostando eles, como se sabe, mais do que os outros, e não querendo o treinador ser despedido, por certo que recuaria nos seus propósitos. Continua a acompanhar-nos e a dar-nos o seu apoio, se assim achar por bem. Não perca de vista o nosso site, o Facebook, o que publicaremos aqui. E contacte diretamente a escola, falando com os coordenadores, diretores de turma ou dirigentes à Secretaria. Esta foi a 66ª emissão da TVCF, uma emissão extraordinária, devido à urgência de informar sobre este tema. Até à próxima emissão, que esperemos esteja pronta até ao final deste mês de maio. Muito obrigados.